Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui que tem deputada bolsonarista sendo desmascarada e caçada. Pois é, e tá achando ruim, porque, segundo consta, ela usou verba que deveria ser usada aí para campanha, e aí ela resolveu fazer uma harmonização facial com dinheiro de campanha. Aí descobriram, ela foi caçada e agora ela tá dizendo que é preconceito. Pois é. Vou trazer aqui quem é a deputada bolsonarista, trazer alguns detalhes a respeito disso e também falar do Eduardo Bolsonaro, que enquanto estava lá fazendo a sua livezinha, todo drama, aqui é um fingimento, é uma farsa, é uma fraude danada, ele constava como presente virtualmente ali, marcando ponto na Câmara dos Deputados. É inacreditável o cidadão. Vamos trazer aqui detalhes a respeito disso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, é para baixo. Comenta, a sua opinião é sempre muito importante. Se puder, espalhe o vídeo e vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui falando da deputada federal Silvia Wayampi, indígena e bolsonarista. Ela foi caçada e perderá o mandato em breve. Qual que é o motivo? Segundo foi divulgado, ela teria usado o dinheiro da verba de campanha de 2022 para realizar uma harmonização facial. Aí agora ela tem a cara de pau, no caso aqui harmonizada, para alegar que a sua cassação é motivada ou está sendo motivada por preconceito. Então não pode nem mais fazer uma harmonização facial com dinheiro de campanha, que se caçar é preconceito. Meu Deus do céu. Matéria do UOL. A deputada federal Silvia Wayampi, que é do PL, tinha que ser, né? Do Amapá, que perderá o mandato após decisão do STF nesta quinta, dia 14, afirmou que é vítima de preconceito. Silvia é conhecida como a indígena do Bolsonaro e, junto a outros 6 deputados, terá que deixar a Câmara dos Deputados. Em junho do ano passado, Silvia ficou conhecida após ter um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que é o TRE, por utilização de verba pública de campanha eleitoral para procedimento de harmonização facial durante as eleições de 2022. Então, é verba pública, segundo está aqui o UOL dizendo, dinheiro público, que vai para o fundo, que é uma outra discussão, se você gosta, se não gosta, se é muito, se é pouco. A questão é que o dinheiro do fundo vai para você usar na campanha, e não para fazer harmonizaçãozinha facial. Aí o TRE falou, opa, tem que caçar. Aí ela recorreu, e agora o STF confirmou, tem que caçar mesmo, e vão encher o saco. Ai, não sei o que é perseguição, bolsonarismo, a direita. Aqui vai dizer como a decisão do TRE cabia recurso. No TSE, ela não deixou a Câmara. Além de Wayampi, outros deputados também, perderam o mandato. Aqui vai trazer o nome de todos eles, mas vamos focar aqui nela. Que disse, essa decisão... mas aí os outros, por outros motivos, né? Ela disse o seguinte, essa decisão retira uma mulher do norte, filha do Amapá, representante da Amazônia e indígena, que desde o início do mandato tem sofrido ataques e perseguições políticas. A discriminação contra parlamentares da nossa região não pode ser normalizada. Ô, Silvia, não conheço, sim, conheço de ver, né? Não conheço, obviamente, pessoalmente. Vi pouca coisa dela nas redes sociais, poucos vídeos. A questão não é o que eu acho dela, não é se eu concordo com as ideias dela. Se você é bolsonarista, não tem nada a ver com ela ser bolsonarista, se ela é lulista. No caso aqui, ela é bolsonarista, mas independe de ideologia, de partido. Não é porque você é do norte, mulher, filha da Amapá, que representa a Amazônia e é indígena, que você pode pegar o dinheiro público e fazer o que você quiser com ele. Esse dinheiro público, no caso ali, era para ser gasto na campanha. E pelo que está sendo dito, pelo que ela foi condenada, ela usou de forma irregular e ilegal. Então não pode simplesmente achar que, não, mas é porque é pouco dinheiro. Não interessa. E ela foi julgada e condenada numa instância, recorreu e foi condenada em outra instância. Aqui vai dizer que a deputada federal é da etnia Wayampi, que está distribuída no Amapá, Pará e na Guiana Francesa. Ela era tenente do Exército e foi nomeada pelo ex-presidente Bolsonaro para chefiar a Secretaria Nacional de Saúde Indígena.
Silvia sugeriu ainda que a decisão mostra que o STF não quer uma mulher indígena de direita e que luta pela igualdade sem vitimismos, diz isso se vitimizando. Poxa, né, Silvia, me ajuda aí, né? E diz: eu defendo o Brasil e a sua soberania como nação. Isso não é comum, é assustador para muitos. Bom, então, assim, é uma falta de vergonha na cara imensa, cara agora harmonizada com dinheiro público, segundo consta aqui, alegar preconceito, nenhuma decisão que, a meu ver, é completamente técnica e baseada em evidências fortes. Tem depoimento do dentista, tem recibos, né, de valores. Agora, outra coisa que tem que ser dita é que a matéria da CNN diz que o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação dela ainda em 2022. Estamos aqui em 2025 e só agora é que ela vai perder o mandato. E essa lentidão da justiça faz com que os deputados, né, porque ela e outros aqui foram se arrastando aí, que de fato tinham que ter assumido lá atrás, ficaram aí esperando. E esses condenados agora, tinham que ser condenados antes, atuando, votando, propondo. Então a lentidão da nossa justiça é um negócio inacreditável, tem que ter uma reforma urgente. Que agora estamos aqui em março, então quem vai assumir agora, que devia ficar os 4 anos, vai ficar 1 ano e 9 meses. E quem não tinha que estar lá, ocupou o espaço por 2 anos e 3 meses. Recebendo dinheiro, repito, votando, propondo, discutindo, ganhando palanque, e agora ainda sai como vítima. Estou sendo alvo de preconceito. Tenha santa paciência, viu? Bom, e o Eduardo Bolsonaro, covarde, nos fez, na verdade, assim, tem que criticar tudo mais, revelar hipocrisia, mas tem que até agradecer o favor que ele nos faz de não sendo mais deputado, né? Então, é um favor que ele fez ao país, pedir licença e ficar lá nos Estados Unidos. E agora, tem uma matéria aqui do Platô BR, mostra que na semana passada ele já estava totalmente desligado do cargo, marcando presença em sessão remota na Câmara enquanto fazia uma live, ou seja, não estava presente de fato, mas marcando presença. Vai dizer que Eduardo Bolsonaro anunciou nessa terça, licenciará do cargo aí tal, marcou presença na sessão do Congresso no dia 13, enquanto fazia uma live de mais de 2 horas com Paulo Figueiredo em Washington. A sessão era semipresencial e poderia ser assistida remotamente, mas Eduardo estava bastante ocupado com a live. Ele marcou presença, mas não votou. A transmissão da entrevista com Paulo Figueiredo começou às 14 horas e teve 2 horas e 6 minutos de duração. A sessão do Congresso, que se encerrou com a votação sobre política de emendas parlamentares, terminou às 15h26, sem o voto de Eduardo. Na live, ele chegou a dizer que seus eleitores poderiam fazer uma enquete para decidir seu futuro, mas não deu sinais de que estava decidido a ficar nos Estados Unidos. O deputado licenciado contou que desde a posse de Trump viajou para os Estados Unidos por 4 vezes, e como as sessões da Câmara têm sido semipresenciais, ele teve apenas 2 faltas sem justificativa, das 15 sessões realizadas até 13 de março. Na tarde em que Eduardo fazia a live, a coluna foi até seu gabinete, onde encontrou um dos funcionários. O servidor disse que o parlamentar era informado sobre os principais passos das sessões por seus assessores e orientava voto de acordo com a bancada do PL. A matéria traz ainda os bastidores do anúncio da licença e diz que na sexta, no gabinete de Eduardo, os funcionários pareciam tão surpresos quanto os colegas de bancada. Cerca de 10 desses assessores estavam reunidos de pé na sala principal do gabinete horas depois do anúncio do chefe. Não quiseram falar com a reportagem e apagaram a luz da sala para não serem fotografados. Então é isso, agora com a licença do parlamentar, todos devem ser exonerados e que fique lá por muito tempo. É uma ausência que não será sentida e me chama a atenção, eu tenho acompanhado o Bolsonaro chorando, o assessor puxa saco, o Fábio Van Garten lá, uma família que se separa é muito triste. De fato, muito triste. Agora, essa família aqui que está fazendo esse maior drama, porque o Eduardo quis ficar lá nos Estados Unidos, é a mesma família que enaltece ditadura no Brasil, tortura aconteceu no Brasil. O Rubens Paiva aí, ainda pegando sobre o filme Ainda Estou Aqui, as declarações da família Bolsonaro sobre Rubens Paiva e outros desaparecidos durante a ditadura militar, corpos que nunca foram encontrados, eles zombam, brincam, riem, tem foto do Bolsonaro aí e vídeo dele, inacreditável no passado, e agora
O Eduardo vai ficar lá na vida das mais boas, tranquilo nos Estados Unidos, por opção, porque quer. Inclusive, atualizando aqui, em relação ao seu passaporte, o PGR, que o PT pediu a apreensão do passaporte. Pediu ao Moraes. O Moraes, o que faz? Para não decidir sozinho e ser chamado de ditador, mandou para o PGR dar o parecer. O PGR deu parecer contrário ao que o PT queria, ou seja, para manter o passaporte com o Eduardo Bolsonaro. Diante da decisão do PGR, que demorou vários dias aí, o Moraes, então, confirmou a decisão do PGR e falou, não, beleza, o passaporte pode continuar com você. Essa é a ditadura que eles querem dizer que existe no Brasil. Então, repito o que eu disse no outro vídeo, é pura covardia e teatro. É só teatro para chamar atenção, tentar mobilizar apoiador da prisão do Bolsonaro, que deve acontecer, sabe-se lá, ainda este ano ou o ano que vem, mas ela vai acontecer, e aí eles tentam fazer todo esse teatro para reforçar a narrativa de que estão sendo perseguidos. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.